Olá pessoal, bem-vindo ao canal Alexandria e o tema da aula de hoje vai ser Proclamação da República. Cara, tema polêmico aqui. Por que polêmico? Porque nós temos pessoas que chamam esse evento histórico de Proclamação da República e outros chamam de golpe da República. E a minha intenção é dar uma aula apresentando alguns fatos para vocês e aí vocês concluem com base naquilo que vocês tiverem como fonte. Enfim, né? Eu posso dar no final aí a minha mera opinião miserável, mas isso aqui é para vocês entenderem mais ou menos que todo evento histórico ele nunca vai acontecer do nada. Ele sempre vai ter as suas motivações e muito raramente é uma motivação só. Tá? Então, para quem sabe, para quem já tem uma base, mas para quem não sabe também, mas tudo continua a mesma data, né? Aconteceu no nosso dia 15 de novembro de 1889. Então, porém, isso foi o ponto final, a assinatura desta proclamação. Mas todo esse movimento republicano já faziam meses que estava rolando ali dentro do Brasil. E lembrando vocês que este evento ele ficou mais entre ali as autoridades, o próprio povo comum do cotidiano ali, eles só vão saber das situações mais para frente. Essa é uma outra característica que eu gosto de deixar claro para os meus alunos. Normalmente, quando nós estamos trabalhando temas que são mudanças de poder, mudanças e tudo mais, o povo normalmente é o último a saber. Né? Então, quando é que sabe? Né? Igual no caso da proclamação da República, boa parte da população brasileira nem fazia ideia do movimento que estava acontecendo. Sabia que existia uma rixa ali entre monarquistas e republicanos, mas achavam que isso era somente algo realmente ali no mundo dos jornais. Mas vamos ver aqui. Para a gente entender melhor, vamos voltar no período regencial. De 1831 a 1840, o Brasil passou por um período chamado regencial, que é entre os períodos do primeiro reinado brasileiro e o segundo reinado. Então, neste movimento, o fato de não ter um rei, o Brasil ele abriu as portas para, entre aspas, partidos políticos. Então, dentro do Brasil, a política se dividiu em conservadorismo e liberalismo. Tá? Os liberais e os conservadores. Tá? Normalmente, os conservadores eram favoráveis à permanência da monarquia, alguns até concordavam numa certa manutenção do poder da monarquia, e os liberais, eles são muito favoráveis a uma república, o fim da monarquia, que é o que estava rolando na Europa. Né? A Europa como um todo estava passando por uma situação já de fins da monarquia no século XIX. Né? Então isso é todo um reflexo das revoluções que aconteceram na Europa. Revoluções inglesas, você vai ter a Revolução Francesa e a Revolução Industrial que deu fortalecimento da burguesia. Enfim, então o primeiro ponto é esse. Vocês compreenderem de que dentro desta linha política brasileira no século XIX, nós vamos ter os liberais e os conservadores. Né? Porém, era algo muito novo na época da regência, porque a maioria dos alunos me perguntam, professor, mas por que lá na regência o Brasil já não virou república? Primeiro, porque o Brasil não está preparado ainda para isso. E, em segundo lugar, que eu acho mais interessante a gente pensar, é que ainda era muito novo a ideia de república. Por mais que a gente vive numa república, a gente entende o que é uma república, o conceito de república só foi voltar no mundo mesmo ali no século XVIII, XVII talvez. Então, o povo não tinha ainda uma visão, porque os exemplos de república que eles tinham lá na história antiga da Grécia e de Roma. Né? Então, não era muito favorável ainda esse movimento republicano específico, mas já existia. Porém, quando vem o segundo reinado, com a emancipação de Dom Pedro II e tudo mais nesse poder, Dom Pedro II ele manteve as eleições para o parlamento brasileiro, vamos dizer assim, o Senado. E ali ficava a rixinha entre liberal e conservador,
dentro do próprio segundo reinado do Brasil. Tá? Então, esse movimento da proclamação da República, ele é um resultado desse conflito entre liberal e conservador. Mas não só isso, ok? Então, os liberais, então, desde sempre, queriam aplicar uma república dentro do território brasileiro. Até porque o Brasil foi o único país da América como um todo que, ao se tornar independente, não virou república. Então, o Brasil, quando se tornou independente em 1822, manteve a monarquia. E isso foi algo inusitado para a história, porque dentro de todos os contextos históricos que nós conhecemos, todos aqueles que se tornaram independentes automaticamente se tornaram república. O Brasil foi diferente. Então, por isso que o Brasil tem essas duas datas comemorativas, que é o dia da independência e da proclamação da República. Tá? Então, vários eventos entre os liberais e conservadores no segundo reinado aconteciam. O exemplo disso é aquelas eleições do cacete, que os povos saíam na porrada e para decidir quem ia, porque a eleição ela não era secreta, enfim, somente um grupo seleto de pessoas poderiam votar, porque o voto era censitário. Então você vai ter todo um movimento de que estes políticos liberais começam a ganhar poder por causa de alguns pontos cruciais que eu vou citar aqui. O primeiro deles é a missão francesa de belas artes que veio da França. Quando eles chegam ao Brasil com a família real, por mais que eles venham com a família real e tudo mais, muitas daquelas pessoas estudaram a Revolução Francesa, viveram na Revolução Francesa e trouxeram o ideal revolucionário para o Brasil. Então, a ideia revolucionária do Brasil estava muito forte, não é à toa que lá no período regencial e também no período ali, no início do segundo reinado, você vai ter muitas revoltas, a Farroupilha, Sabinada, Balaiada, você vai ter muitos eventos que vão estar relacionados a uma revolução que veio como herança da Europa, principalmente da França, e a missão de Belas Artes ela tem um papel, mesmo que fosse mínimo, importante nesse movimento. Ok? Este daí é a primeira característica. A segunda é que os liberais, eles tinham uma... Diferentemente do que muitos professores dizem, o segundo reinado brasileiro, eles não censuraram tantos jornais. Por quê? Muitos donos de jornais eram liberais e desciam a lenha na monarquia. Qualquer deslize da família real, eles estavam lá para falar mal. Enfim, é o papel de um jornal crítico, né? Nada contra, nada diferente do que é hoje, né? Então, os liberais, eles tinham total influência nos jornais, assim, era muito grande a influência liberal dentro dos jornais. Então, o fato é de que esse movimento, essa foi a única maneira de que a ideia da República chegou ao povo, pelos jornais. Mas como nem sempre as pessoas sabiam ler, né, enfim, então elas ouviam bastante as pessoas falarem e tudo mais. Então, os jornais também influenciaram bastante nesse movimento. Enfim, a Guerra do Paraguai, que foi a última gota d'água, que muitos colocam ele como a última gota d'água para o fim da monarquia, na verdade não foi a última. Ela foi um papel que levou o povo a questionar o rei. Né? Então, o rei estava sendo muito questionado por ter convocado o povo para ir para uma guerra que nem sabia se aquela guerra de fato pertencia ao Brasil, se o Brasil deveria realmente ir. Guerra do Paraguai, teremos uma aula sobre isso. Então, calma, respira, nós vamos ter uma aula de Guerra do Paraguai. Mas, então a Guerra do Paraguai, ela sim gerou uma fama negativa por conta desses jornais para a família real brasileira. Tá? Enfim, o movimento abolicionista, de certo modo, os liberais usaram dele para danificar a figura da monarquia. Porém, muitos abolicionistas eram vinculados à família real. Né? A própria princesa Isabel, que vamos ter uma aula também só sobre a vida dela, mas ela era uma pessoa que ela era favorável aos movimentos absolutistas. Então, essa aqui é só para mostrar para vocês o quão é importante o poder
da mídia, naquela época que era o jornal, para fazer as pessoas terem uma opinião formada, entre aspas, sobre alguém, sobre algo. Então, por mais que ela tinha uma amizade ali com Joaquim Nabuco, você vai ter com Machado de Assis, ela ia ter um vínculo com algumas mentalidades da época, a figura de que Dom Pedro II não acelerou o fim do fim da escravidão, isso danificou um pouco a figura dele, né? Que ele foi acabando com a escravidão com o passar do tempo, aos poucos. Enfim. Desse modo, chegamos ao ponto crucial da proclamação da República, que é o movimento militar. Né? Não podemos esquecer que teve a questão religiosa de Dom Vital com a família real, mas isso aí também é uma outra aula. Mas a questão religiosa também fez com que Dom Pedro II perdesse um pouco o apoio que a Igreja Católica dava para o segundo reinado, porque ele prendeu Dom Vital, Dom Macedo, enfim, né, teve todo um problema com isso. Então o Papa se pronunciou perante ao rei, enfim. Então ele perdeu um pouco o apoio da ala católica ali naquele período. Isso, ou seja, vocês estão vendo que Dom Pedro está perdendo uma influência, está entrando em crise. Aí chega o ponto militar. Nome principal para a proclamação da República ou o golpe da República: Benjamin Constant. Benjamin Constant, ele foi um militar não muito militar, ou seja, ele era militar de patente, mas foi em poucas guerras, mas ele tinha uma influência muito grande porque ele foi estudar na Europa, ele bebeu de toda a linha acadêmica da Europa, trouxe para o Brasil. Quando ele traz para o Brasil, ele já traz completamente enviesado para a linha liberal. Então, não é à toa que a primeira República Brasileira é a República da Espada, que é a República dos Militares. Então, esse movimento aqui, vocês vão ter o quê? Benjamin Constant, ele dava aula para os militares. E ali dentro ele conseguiu 2 fiéis escudeiros, que é Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, quando eles pegam a família real nesta crise, perdendo influência, eles começam a perceber que, poxa, está chegando o momento da gente vir e proclamar a República, tentar fazer com que Dom Pedro II renuncie o cargo. Né? E não só renunciar o cargo, porque ele renunciar o cargo, obrigatoriamente ele vai passar para sua filha Princesa Isabel, que seria imperatriz Isabel. Mas ele ia renunciar à monarquia no Brasil. Então, como que eles iam fazer esse movimento? Então, eles planejaram isso tinha um certo planejamento pronto perante isso. Eles contaram com a ajuda de Quintino Bocaiúva, que era um jornalista muito influente na época. Então, para espalhar as ideias republicanas. E com isso, o que aconteceu? Eles falavam constantemente da incapacidade de Dom Pedro II, da sua dificuldade e tudo mais. Porém, nessa década de 80 ali, Dom Pedro II, ele entrou numa doença, ele estava para morrer. Esses caras pensaram o seguinte: rapaz, o negócio é o seguinte, ou a gente faz isso agora, ou a gente está lascado. Por quê? Por mais que a família real tinha todo o seu amparo de toda essa questão de Dom Pedro II, mas a princesa Isabel, meus alunos maravilhosos, ela era muito amada pela população brasileira, em grande parte da população brasileira. Até mesmo pelos próprios escravos, não é à toa que ela é conhecida como a redentora para eles. E eles falam assim, não, peraí, se a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que fazer enquanto Dom Pedro II está no poder, porque se eles assumirem o terceiro império, né, o terceiro reinado brasileiro, com o poder de Isabel e Condé, que era o marido dela, nós estamos lascados. Bocaiúva teve uma ideia. Dar a ideia de que, poxa vida, como que a gente vai deixar com que um francês assuma o poder do Brasil, Condé, né? Mas a princesa Isabel era bem amada. Então eles aceleraram o processo da República.
enquanto Dom Pedro II estava vivo. Então, ali, foi em novembro a proclamação da República, mas ela começou em agosto, setembro, aí ela foi sendo levada por momentos em que eles escreviam cartas para Dom Pedro, pedindo essa renúncia. Dom Pedro negava muitas vezes, mas Dom Pedro ele nunca teve essa vontade de encarar eles militarmente, até porque eles eram os militares. Os militares organizaram tudo isso. Então, quando eles começam a organizar tudo isso, eles reúnem as suas tropas. A princesa Isabel se sente traída porque ela não esperava de alguns generais apoiar a causa da República. Eles ameaçam a família real brasileira a assinarem um termo de renúncia e de encargo ao Senado, ao Parlamento, decidir as decisões, que basicamente vai se transformar numa república. Princesa Isabel ela estava mais eufórica, Dom Pedro II nem tanto. Então, quando ele assina esse processo, isso tudo vai gerar uma comoção muito grande, porque em um dos movimentos ali por volta do dia 10 a 12 de novembro, eles tentaram invadir o palácio do Dom Pedro II, e os negros que já estavam alforriados lutaram em favor da família real, muitos deles. Não é à toa que depois, quando a família real cedeu o poder aos militares no Brasil, eles assumiram esse poder de maneira autoritária. Então, para quem já viu a Primeira República, provavelmente teremos uma aula sobre isso. Foi uma república muito autoritária. Muitos negros viajaram para a Europa, junto com a família real. Por quê? Como que você percebe? Porque aonde que está o fio da meada para saber se isso foi uma proclamação ou não? Pelo fato de Dom Pedro II ele ter sido forçado a assinar um documento, e no fato de que a família real brasileira ela foi expulsa do Brasil. Eles viveram em exílio nos palácios do Conde D, na França. Somente no ano de 1920 foi permitido a volta da família real brasileira para o Brasil. Então, daí voltaram somente os herdeiros, porque a princesa Isabel morreu na França, porque ela também já estava bem fraca mesmo, já estava velha. E ela morreu lá, mas ela quis ser enterrada aqui no Brasil. Né? Então eles só voltam para cá, o corpo da princesa Isabel só vem para o Brasil depois de 1920. Ela morreu em 21. Né? Então, percebam que aonde está a dúvida se foi uma proclamação ou se foi um golpe? Está basicamente no momento em que Dom Pedro II foi forçado, houve um avanço das ondas militares perante a família real brasileira, e eles tiveram que sair do Brasil imediatamente. Então eles não esperaram meses, não. Foi quase praticamente imediato a ida deles para a Europa. Então, todo esse movimento faz com que alguns historiadores concluam que, de fato, não foi muito bem uma proclamação, mas sim um golpe, ok? Lembrando vocês também do papel crucial da maçonaria nesse movimento republicano, porque ela teve papel, a maçonaria, ela teve um papel crucial em praticamente quase todas as proclamações de república. Claramente porque isso prevalece eles, né? Então, senão eles não teriam feito tudo isso. Então, basicamente, a proclamação da República acontece 15 de novembro de 1889, desta maneira, expulsando a família real brasileira daqui do Brasil e os militares, com Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, assumindo o poder do Brasil. Ok? Ficou alguma dúvida, meu povo? Coloque aqui nos comentários ou mande um e-mail aqui no suporte. Curte esse vídeo, siga o meu canal para fortalecer esse meu apostolado, essa minha missão, e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para as próximas aulas. Até a próxima!